Então, pronto, sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso, não faço a menor ideia de qual o número do encontro. Qualquer dia desse eu vou contar, mas já são muitos. Hoje a gente está junto aqui para conversar sobre o livro da Djamila Ribeiro, Lugar de Fala. Eu peguei essa ediçãozinha aqui, bonitinha, que eu ganhei de um amigo meu, que foi embora e teve que se desfazer dos livros, aí ele me deu de presente esse e mais alguns, embora eu tenha outra edição dela também. Mas eu sou mais apegada a essa. Então, ela vai ser a minha referência. Esse livro foi publicado em 2017, salvo engano. Essa segunda edição saiu em 2019. Deixa eu ver aqui. E foi o primeiro livro da Djamila. Tá? Um livro que meio que lançou a Djamila aí no mundo das tretas da internet. Continua até hoje, firme e forte. Né? Porque a mulher faz qualquer movimento, a internet inteira vira um rebuliço. É impressionante. E esse livro da Djamila, ele é um livro que vai abrir uma coleção, que é essa coleção Feminismos Plurais dela, que é uma coleção que eu considero... Eita, que hoje está todo mundo chegando de uma vez. Que eu considero essa coleção de um valor inestimável. Tá? Eu, particularmente, tenho várias edições dessa coleção, não tenho completa ainda, mas Deus é mais, vai dar certo. Tá? E ela vai trazer justamente a questão da pluralidade da experiência feminista. Tá? Então, ela já começa o livro deixando isso muito claro, né? Assim, de que é impossível a gente falar do feminismo como um movimento único, um movimento universal. Né? A gente não fala do feminismo, a gente fala dos feminismos, porque as experiências de ser mulher, elas são múltiplas, elas são plurais. Né? E esse também vai ser um tema que ela vai levantar aqui no livrinho do Lugar de Fala. Então, ela vai falar sobre colorismo, né? a coleção, né? Feminismos Plurais vai trazer colorismo, interseccionalidade, muito bom também. O próprio lugar de fala, o encarceramento em massa, né? Transfeminismo, com a professora Letícia, que já é um dos próximos livros que eu quero discutir com vocês aqui no Juntas, que é um livro que, ao meu ver, ele é imperdível, é um livro bem completinho, né? Apesar de ser curtinho. Tá? Então, essa é a proposta do projeto Feminismos Plurais. Então, dentro do lugar de fala, a Djamila, ela começa fazendo um resgate histórico, né? Para poder justificar, para poder estruturar essa ideia de se ter um locus, um lugar de onde um sujeito fala, e que não é propriamente um lugar de individualidade. Então, para isso, ela vai fazer vai trazer outras filósofas, né? Vai trazer aí uma perspectiva de outras pensadoras, começando com a Sojourner Truth. Como eu disse para vocês, para a gente aquecer, eu queria passar uns videozinhos. E o primeiro vídeo que eu vou passar, para a gente dar o pontapé nessa discussão, é justamente o da Sojourner Truth, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu queria avisar que esse vídeo está em inglês e é legendado, tá? Então, qualquer dificuldade, por favor, vocês me avisem, que eu mando um outro link para vocês, tá certo? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Da formação à especialização, a AFIA tem soluções para toda a jornada médica. Especialização em medicina é AFIA. Grows rights. If my cup won't hold but a pint and yours holds a quart, wouldn't you be... Here, the black abolitionist Sojourner Truth, who was herself freed from slavery in 1827, speaks to a gathering of feminists in Akron, Ohio in 1851. Well, children, where there is so much racket, there must be something out of kilter. I think that twixt the Negroes of the South and the women at the North, all talking about rights, the white man will be in a fix pretty soon. But what's all this here talking about? That man over there says that women need to be helped into carriages, lifted over ditches, and to have the best place everywhere.
Huh. Nobody ever helps me into carriages, or over mud puddles, or gives me any best place. And ain't I a woman? Look at me. Look at my arm. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man could head me. And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as a man when I could get it, and bear the lash as well. And ain't I a woman? I have borne 13 children and seen most all sold off to slavery. And when I cried out with my mother's grief, none but Jesus heard me. And ain't I a woman? Then they talk about this thing in the head. What's this they call it? Intellect. That's right, honey. Well, what's that got to do with women's rights or Negroes' rights? If my cup won't hold but a pint and yours holds a quart, wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full? Then that little man there in the black, he says women can't have much rights as men because Christ wasn't a woman. Well, where did your Christ come from? Where did your Christ come from? From God and a woman. Man had nothing to do with him. If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down all alone, these women together ought to be able to turn it back and get it right side up again. And now they's asking to do it. The men better let them. Conseguiram ver? A Camila dizendo bizarras risadas. Eu também achei, depois eu entendi, eu acho que eu entendi, eu só tô dando uma de poliana, né? Que é pelo tom irônico, né? Sim, é pela performance irônica que ela faz, acho que é mais uma risada de nervoso do que qualquer outra coisa, que é de deboche, né? A minha primeira impressão foi essa também, tipo, ela tá rindo de quê, né? Mas ela faz uma interpretação mais debochada. Enfim, eu apresentei esse vídeo para vocês porque a Djamila começa o livro, propriamente, trazendo o discurso da Sojourner Truth. Aqui hoje está movimentado. O discurso da Sojourner Truth. Por quê? Porque é um discurso que vai trazer a primeira grande problemática no que quando se discute os direitos das mulheres, ou, enfim, direitos humanos, ou coisa que o vai. Ela vai dizer assim, olha, de que sujeito é esse que vocês estão falando? Né? De que direito, de quem são esses direitos que vocês estão falando? Né? Porque, para mim, essa discussão ela não chega. Até a mim, essa discussão ela não abarca. Então, que mulher é essa, né, que esse movimento defende? Então, a Djamila ela traz o discurso da Sojourner Truth como esse pontapé inicial para discutir o impacto negativo que tem a questão da universalização do discurso, né? A universalização do conceito de mulher. Então, ela parte daí. Né? E aí, ela traz esse discurso muito interessante, né, da Sojourner Truth, que eu acho fantástico. E ela vai dizer que justamente... Eu vou botar horário limite para vocês entrarem. E ela vai dizer que justamente essa discussão que é levantada, ela sempre houve. Tá? Mas que a questão não era a existência ou a não existência, mas qual espaço que havia para que esses discursos, como o da Sojourner Truth, tivessem espaço, né? Tivessem lugar, tivessem escuta, né? Tivessem validade, né? Tivessem chancela, né? Tivessem, enfim, o mínimo interesse, né? Para que repercutisse ou para que entrasse de alguma forma dentro do que nós consideramos como história, né? Entendendo a história como um registro escrito, né? Da realidade vivida. Só um minutinho.
Então, o discurso da Sojourner Truth, de acordo com a Djamila Ribeiro, vem justamente, como ela diz aqui na página 23, né, da minha edição, ela vai dizer, o que a voz de Sojourner traz, o que a voz de Sojourner traz, além de inquietações e necessidade de existir, é evidenciar que as vozes esquecidas pelo feminismo hegemônico já falavam há muito tempo. A questão a ser formulada é, por que demoraram tanto a serem ouvidas, né? E aí ela vai citar uma frase da Sojourner que me marca muito, quando ela diz assim, é melhor vocês reformarem a si mesmas, em primeiro lugar. E essa foi uma frase que mexeu muito, eu pensei muito sobre isso, né? Não tinha me impactado na primeira vez que eu li, mas me impactou na segunda. Na primeira vez passou batido. Talvez porque isso tenha ficado cada vez mais constante, né, dentro dos meus estudos, a necessidade que a gente tem de olhar para as nossas limitações, para a nossa bolha, né, justamente para o lugar de fala em que nós ocupamos, e justamente para fazer o movimento contrário, para sair do discurso de autorreferência, né, que eu vejo que a gente está muito presa ainda, né, nas nossas discussões, nos nossos debates, e parece que é muito mais uma vontade de estar certo, né, de ganhar uma discussão, né, de sair como a fada sensata, coisa que vale, do que de fato criar alguma coisa, né, do que de fato chegar a um consenso e construir algo novo, né, alguma modificação que seja prática, que seja válida, e que mude de fato alguma coisa, né, da ordem social. Então, eu acho que esse movimento da gente pensar em que eu preciso reformar em mim mesma, né? Falando, então, de branquitude, essa é uma questão que vai voltar sempre, né? O que eu tenho feito com o opressor que habita em mim, né? Como ela traz aqui um pouquinho mais lá na frente também. Então, essa coisa da Sojourner de é melhor vocês reformarem a si mesmas em primeiro lugar, eu acho que é fenomenal, e é por aí mesmo. Acho que antes da gente entrar de cabeça em qualquer tipo de discussão de ordem pública, de ordem social, a gente tem que estar ligado no nosso funcionamento pessoal, né? Nos nossos paradigmas, né? Nos nossos valores, nos nossos enrijecimentos, e pensar até que ponto nós estamos realmente aptas para o debate, não no sentido de ter argumentos, mas de ter reflexões, né? Não no sentido de ter material intelectual mas de ter uma escuta aberta e disposta, né, a aprender também com outra. Tá? Então, essa frase dela me tocou bastante. Um pouco mais lá na frente, ela vai trazer também a Lélia Gonzalez como referência, quando vai trazer justamente a questão da legitimação do discurso, né? Trazendo aquela citação célebre da Lélia, que a gente leu juntas, né? Por um feminismo afro-latino-americano, e a gente teve a oportunidade de falar sobre isso, quando a Lélia diz, não, peraí que agora o lixo vai falar. Tá? Então, a Lélia vai trazer essa questão da hierarquização da fala, quem pode falar, o que pode ser dito, né? Qual o espaço que tem para o lixo falar. Né? E vai trazer também um pouco mais lá na frente a nossa querida, maravilhosa, digníssima Simone de Beauvoir. São as três pensadoras iniciais, né, que sustentam muito do discurso da Djamila nesse livro. Ela vai falar também da Linda Alcoff, que eu não li ainda, mas já baixei os livros para conhecer, vocês saberão em breve sobre ela. Né? Mas essas três, junto com a Patricia Hill Collins também, né, são as que realmente estruturam, né, a linha de raciocínio da Djamila. Então, a Simone de Beauvoir, ela vai trazer a Simone de Beauvoir para dizer, olha, a Simone de Beauvoir pensou a existência da mulher, né, como sendo um outro. O que isso significa, né? Minhas colegas aqui dos grupos de estudo sabem muito bem, a gente tem conversado bastante sobre isso. Significa que a mulher, ela não tem uma existência em si, né? Existe o homem branco, cis, europeu, de acordo com Simone de Beauvoir, né, do ponto de vista dela, que é a ordem, ele é a norma, né? Ele é universal. E tudo que não é esse sujeito é o outro. Né? Tudo que não é esse sujeito é um objeto. Então, é tudo referenciado a. Né? Então, a mulher, ela não existe por si. Tivemos uma discussão muito acalorada de psicanálise, né, esses dias, no grupo de estudos, foi ótimo. Assim, a questão do complexo de Édipo e tal, complexo de castração. Porque as ideias de que o homem, ele vai definir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é belo e o que não é belo, né? Todas as regras, todos os conceitos vão partir da existência desse homem branco, cis, heterossexual e europeu. Né? Então, a mulher,
diante desse pensamento, né, diante dessa crítica que a Simone de Beauvoir faz, essa constatação que a Simone de Beauvoir faz, ela é o outro. Aí a Djamila diz, perfeitamente, é isso mesmo, a mulher é o outro. O grande equívoco da Simone de Beauvoir, e é um equívoco natural, de acordo com o tempo em que ela viveu, a própria Djamila diz isso, né, e o ambiente em que ela está imersa, porque também nós não damos conta de tudo, né? O equívoco de Simone de Beauvoir foi considerar que essa mulher, que é o outro, né, ela é a mulher universal, né? Ela é todas as mulheres, né? A Djamila diz, não é bem assim, né? Essa mulher que é o outro, que ela se refere, é a mulher branca, né? É a mulher branca, a mulher europeia, a mulher cis. Né? Existe um outro ponto de vista, que é o ponto de vista de Grada Quilomba, no seu Memória de Plantação, livro fantástico também espero que a gente possa discuti-lo aqui, que vai dizer, olha, beleza, tudo bem, a mulher é o outro, mas eu tenho uma coisa para te dizer, se a mulher é o outro, a mulher negra, ela é o outro do outro. Então, tipo assim, sabe quando a gente diz que é o nada, né, assim, é o ponto mais baixo dessa hierarquia social, seria a mulher negra. Né? Porque a mulher ela vai se identificar com o homem na branquitude, né? E o homem negro vai se identificar com o homem na sua masculinidade. Então, a mulher caberia esse lugar, a mulher negra caberia esse lugar de profunda marginalização. E aí eu nem penso, nem cogito o que seria, então, uma travesti ou uma mulher trans negra, né? Que lugar nessa pirâmide social essa mulher ocuparia, né? Essa pessoa ocuparia, enfim, né? São as discussões que a gente vai ter aqui. Tá? Então, ela diz assim, bom, essas pessoas marginalizadas, essas pessoas que não ocupam o topo da pirâmide, elas não produzem discurso sobre si mesmas. Tá? Elas não falam de si. Tudo que se sabe, que se enxerga sobre essas pessoas é dito por quem está no topo da pirâmide. Esse é o pensamento colonizado, né? Esse é o pensamento que foi colonizado, esse é o pensamento que estruturou a nossa sociedade, um pensamento de uma voz única, de uma perspectiva única, que limita as possibilidades de existência desses outros sujeitos. Né? Então, o que a Djamila fala é que vai haver um discurso de resistência, né? Um contradiscurso que vai, ao longo da história, fazendo o seu caminho para se tornar um discurso válido. Um discurso que vai contra esse olhar colonial, que vai contra esse colonizado, que vai contra esse discurso hegemônico, que vai contra esse sujeito universal. Tá? Então, as pensadoras negras são grandes responsáveis por esse movimento de desconstrução da realidade como ela nos é dada, a partir dessa perspectiva fechada, rígida, neurótica, né? Usando também aqui o pensamento de Lélia Gonzalez, quando vai se referir à cultura brasileira, né? Essa perspectiva neurótica, porque não permite uma mudança, porque não permite uma reestruturação, porque não permite um desdobramento, um alargamento. Ela é presa e adoecida na sua rigidez. Tá? Então, esse contradiscurso se deve muito ao esforço intelectual, social, né, de briga mesmo, né, das mulheres negras, né, que são uma grande referência de resistência dentro do nosso contexto brasileiro. E aí ela vai dizer, bom, esse contradiscurso, ele vai exigir que a gente pense, então, nessa não universalização do sujeito. Então, se não existe um sujeito universal, nós vamos ter o quê? Sujeitos fragmentados? Não é exatamente fragmentados, ela diz. Nós não estamos falando da fragmentação, nós estamos falando da diferença. Né? O que nós precisamos fazer é entender que nós somos diferentes. Olha a dificuldade da coisa, né? Nós somos diferentes, nós partimos de lugares diferentes. Então, quando ela traz o conceito de lugar de fala, ela não está dizendo que é quem pode falar o quê? Ela vai dizer, não, todo mundo pode falar sobre tudo. Mas você vai falar de um lugar específico. Porque você é diferente de mim. Então, você vai falar do seu lugar. Né? Então, eu, como mulher branca, de classe média, vou falar de racismo, vou falar de misoginia, vou falar de gordofobia, vou falar do que quer que seja, dentro desse meu lugar, partindo desse meu lugar
de mulher branca de classe média. Cis, hétero. Né? E aí eu vou expressar as minhas opiniões e reflexões críticas, etc., mediada por esse lugar que eu ocupo. Como mulher branca, eu posso falar da dor da mulher negra? Posso, citando mulheres negras. Porque eu não tenho a experiência no meu corpo vivido. Então, eu posso falar de Djamila, posso falar da Grada, citando, eu posso apresentar as ideias. Então, não é uma limitação de fala, que é uma coisa que Djamila traz no livro. Gente, as pessoas distorcem o conceito porque ele é um conceito ameaçador. Porque se eu entendo que todo mundo pode falar de tudo, eu vou ser obrigada a ouvir. Eu não vou ser mais a detentora do suposto saber. Eu vou ser retirada desse lugar. E eu vou ter que ouvir a verdade do outro. A perspectiva do outro, que pode ferir a minha existência. Por exemplo, se eu escuto uma mulher dizendo que todas as pessoas brancas são racistas, o movimento já é de, opa, não é todo mundo, você não pode generalizar, não, eu não sou, aí você vai para esse lugar, né? Eu não sou racista. Né? Quando eu digo que todos os homens são estupradores em potencial, né? Não, nem todos, você tá... Então já tem esse movimento de defesa, porque escutar isso dói. Né? Que aí é o que ela pega um conceito que a Simone de Beauvoir fala, que eu acho muito interessante, né? Que é o de má fé. Né? Que é um conceito sartriano, né? Mas que a Simone de Beauvoir traz e traduz de uma maneira que eu acho mais interessante dentro do segundo sexo, né? E que ela vai trazer aqui também, olha, você não tem como negar o seu lugar social, a não ser que você haja de má fé. E má fé seria o quê? Né? Seria essa negação de uma verdade, essa negação de uma situação, essa negação de um fato, para não lidar com as consequências negativas disso. Né? Então, eu prefiro dizer que racismo não existe porque eu não sustento o fato de que eu sou racista. Então, eu prefiro florear, inventar, distorcer e tal, do que dizer somos frutos, né, de uma sociedade racista. Não tem como eu não ser racista. Não tem como eu não viver as benesses, né, dessa estrutura que me beneficia diretamente. Tá? Então, essa negação, ela vem com proteção. Essa é a má-fé sartriana, né, que a Djamila traz, também a Simone de Beauvoir. Então, moral da história, lugar de fala nada mais é, ou nada mais seria do que um lugar um lugar social. Tá? Um lugar sexual. Exato, falho. Um lugar social que é marcado pela interseccionalidade, né, de gênero, raça, de geografia, de religião, de geração, como ela coloca aqui também, de sexualidade, de identidade sexual, de orientação sexual. Tá? Então, todos nós vamos estar num lugar. E aí, uma outra coisa que é muito interessante falar sobre o lugar de fala é que não será esse lugar, ele não é um lugar do indivíduo, mas é um lugar que o indivíduo ocupa no corpo social, no tecido social. Né? Então, a Simone de Beauvoir, quando ela foi escrever o Segundo Sexo, é um bom exemplo disso, né? Perguntaram para ela se ela escreveu o Segundo Sexo porque ela sentia as opressões do machismo. E é uma entrevista maravilhosa, essa eu super recomendo. Ela disse, não, eu nunca senti as opressões do machismo. Isso é uma entrevista, depois lá na frente ela vai dizer, não, eu entendo hoje que eu não sofri porque eu era mulher de Sartre. Mas enfim, ela disse, a minha família era uma família tranquilas, me incentivaram a estudar, depois sempre fui muito bem-vinda no meio intelectual, nunca senti nunca quis ter filhos e vivi minha vida, e minhas relações amorosas, e nunca senti na minha existência essa opressão. Tá? Aí ela diz uma coisa que é muito interessante, mas eu olhei ao meu redor e eu vi que as mulheres ao meu redor sofriam essa opressão. E por isso eu fui falar sobre essa opressão.
Eu fui ouvir o que essas mulheres tinham a dizer sobre essa opressão. Então, é a noção de que ela não sente como mulher, mas ela é mulher, ela se reconhece dentro desse grupo e ela vai, então, validar, né, o discurso das suas semelhantes. E tanto é que é dentro desse mergulho que ela faz que a visão dela sobre si mesma se transforma ao longo do tempo, né? Se antes ela dizia que não era um livro feminista, depois ela passou a dizer que era sim, que tinha que ser militante sim, etc e tal. Né? Depois ela entendeu que o lugar que ela ocupava, eu não sofria a opressão do machismo, mas é porque eu andava, era protegida, né? Assim, pelos papéis que eu exercia. Então ela foi tendo, a partir desse mergulho, dessa escuta, ela foi tendo uma percepção diferente sobre o seu próprio lugar. Né? Então, o lugar de fala tem isso, né? É um lugar do coletivo. É um lugar onde as questões similares que nós vivemos enquanto grupo, elas se encontram. Então, as mulheres negras, elas vão ter experiências similares por serem mulheres negras. Então, esse é o lugar de fala, né? Porque elas ocupam esse lugar de mulheres negras. Né? As pessoas trans, as mulheres trans, que é diferente também mulheres trans, né? As pessoas queer, né? Os homens negros, né? Então, vão falar de um lugar onde as experiências são similares. Existe a potencialidade de se viver praticamente a mesma coisa. Mas como cada indivíduo vai viver é único, né? Não é essa como é que eu vou dizer? Não é que sejam experiências iguais, são experiências similares. Gente, esse é o meu resumão da ópera, e é só um resumão, mas eu quero muito ouvir vocês. Né? O que marcou? Dúvidas que a gente pode discutir aqui? O que vocês concordam, o que vocês não concordam, o que vocês pensam diferente, o que vocês, enfim, reflexões que vieram a partir da leitura. Mandem aí para a gente começar aqui o bate-papo. Camilita! Oi, boa noite. É a primeira vez que eu leio esse livro, O Lugar de Fala, da Djamila, e eu fiquei com algumas dúvidas se essa edição que eu tenho já é uma edição revisitada ou não, porque ela fala das polêmicas nas redes sociais, né, de como esse conceito do lugar de fala é utilizado de uma forma errada, equivocada, e, assim, a gente sabe muito, né, desse conceito do lugar de fala. Quem popularizou bastante isso foi a própria Djamila, né, apesar de que isso, ela faz remonta, né, o conceito da como é que é na comunicação, aí usa a Spivak, enfim. Aí eu fiquei na dúvida se era uma reedição desses ensaios, porque, na verdade, é como se fosse ensaio, né? E a Djamila, por mais que eu tenha várias questões, e eu vou explicar uma das questões que me incomodou no livro, eu acho que ela faz um trabalho muito interessante de um ponto de partida, né? Acho que ela faz esse livro para falar dessas questões de interseccionalidade, do lugar de fala, muito sendo uma comentadora de outras autoras, né? Acho que é muito isso, o seu livro é muito orientado nesse sentido, e é uma leitura que não é muito difícil, assim, então eu acho que inclusive ela até interage com o próprio leitor, né, assim, no final dos capítulos ela faz uma interação, assim, tipo, deixa eu pegar aqui, só para dar um exemplo. Tudo bem até aqui? Né? Então, agora vamos aprofundar o que seria lugar de fala. Então, assim, ela traz para uma linguagem um pouco mais acessível, mais para junto, para popularizar, de fato, essas questões, né? Do feminismo negro, do lugar de fala. E eu acho isso muito interessante, por mais que, enfim, a Djamila também, assim, tem várias críticas com relação a ela, mas ela está nesse lugar mesmo de popularizar, né? Todas essas teorias e tal. E eu acho isso muito, muito legal, assim, esse alcance que ela tem. Aí, assim, uma coisa que me incomoda, e eu achei legal a sua introdução, Nara, porque aí você trouxe uma visão muito mais abrangente do que ela mesma traz, assim, sobre essa discussão do que seria lugar de fala, porque às vezes eu acho que a reflexão
que ela faz fica muito voltada para as questões de raça, gênero num lugar muito limitado e classe. Por que eu digo isso? Porque ela não fala de mulheres cis, né? Ela não fala, assim, em nenhum momento você vê ela falando de mulheres cis. Quando ela vai falar de cisgeneridade, ela fala em relação aos homens, nesse último capítulo. E aí, enfim, isso me incomodou, ela sempre falando desse lugar, ela critica esse lugar da universalidade da mulher, né, porque, enfim, a universalidade da mulher seria a mulher branca, né, aí ela diz, não, mas a mulher negra tem que ter esse espaço de fala. Mas, ao mesmo tempo, ela cai nesse risco da universalidade pela questão do gênero, né? Então, assim, aí quando vai falar das travestis e o contraponto que ela faz são os homens brancos cis, né? Aí falar que a responsabilidade dos homens brancos cis é que eles estudem branquitude, cisgeneridade e masculinos. Da mesma forma como mulheres brancas cis, né, precisam estudar branquitude, cisgeneridade e mulheridades. Né? E ela não coloca assim, em nenhum momento isso, sabe? É como se mulheres cis não existissem. E eu acho que isso está entre uma das questões polêmicas assim, dos discursos da Djamila, de uma forma geral, e isso se reflete nesse livro. Mas, mesmo assim, eu acho um bom ponto de partida para a gente pensar todas essas questões. Uma coisa que também me incomoda de uma forma geral e que nunca se fala são com relação às mulheres que são pessoas com deficiência. Sim. Nunca se fala, né, de capacitismo, enfim, dessas opressões também, né? E aí a gente sempre tem que, vamos falar de lugar de fala, mas também vamos falar de todos esses outros contextos que geralmente são invisibilizados e ignorados, né? É isso. Exatamente. Super concordo. Eu acho, assim, eu conheço essas tretas da Djamila, assim, por ano passado, né? Sobre da última lá, né, eu acho que é como é que eu vou dizer? A gente cai nesse perigo, né, assim, porque a gente não dá conta de tudo. Né, assim, não dá, alguma coisa vai passar, é muita coisa. É muita coisa. Eu sei que ela fala de capacitismo no comecinho, na introdução, né, assim, como vai... mas também é só uma citação, né? Eu entendo e eu acolho. Eu tenho, minhas críticas são similares, né? Mas são críticas não no sentido de falar mal, né, gente? O que a gente está falando aqui é crítica no sentido de mastigar, né? De desdobrar a coisa, né? De alargar a discussão, né? Nesse livro, até me surpreendeu um pouco, porque eu achei que ela fosse ser mais rígida, sabe? Eu pensei que eu não fosse encontrar nada, mas aí eu encontrei ela citando Judith Butler, né? Encontrei ela citando J. Mombassa, que eu sou apaixonada pela J. Mombassa, né? Que é a travesti maravilhosa nordestina, né? Cearense, inclusive. Né? Então, e que produz um conteúdo muito maravilhoso, né? Muito intenso. Então, me surpreendeu, sabe? Me surpreendeu. E muito engraçado, porque muito da leitura que eu fiz foi pensando justamente nessa discussão das pessoas queer. Né? As citações, ela foi me dando muito material para argumentação, sabe? Que eu também não tinha me dado conta na primeira leitura. Talvez agora que eu estou estudando mais isso, ela me deu muito material. Assim, pode não ter sido de propósito, mas que ela me deu. As citações que ela traz, por exemplo, da Audre Lorde, minha irmã, fantástico. Né? Assim, eu tenho que escolher uma luta, mas como assim que eu vou escolher uma luta, cara? Não tem como escolher uma luta. Todas essas questões atravessam. E se elas não me atravessam como indivíduo, elas vão me atravessar indiretamente, porque eu faço parte da mesma sociedade. Então não tem como eu escolher luta. Tem um vídeo da Angela Davis maravilhoso, que eu posso até passar para vocês aqui, para vocês verem como ela é linda falando sobre isso, linda. Né? Dizendo que a gente não tem como falar de feminismo sem falar de ecologia, de um marco temporal, da vida dos povos originários, né, das mulheres trans. Não tem como falar de feminismo sem abarcar essas coisas, né, porque nós não escolhemos opressões, nós somos marcados por todas elas. Então, quando ela traz a questão do lugar de fala, e ela evidencia que não é uma questão de hierarquia de opressão, né, assim, quem sofre mais, não é esse o discurso, né, é entender que nós sofremos opressões diferentes. Então, nós vamos falar de lugares diferentes, mas essa diferença, ela não deveria nos desunir, muito pelo contrário.
deveríamos nos unir nas diferenças, porque, afinal de contas, o macro do que nos oprime a todas, que seria o patriarcado capitalista neoliberal. Né? Temos um inimigo em comum. Temos um inimigo em comum. Né? Então, eu entendo que você coloca, também tem esse incômodo, mas eu li esse livro, acho que bem poliana, sabe? Assim, tipo, olha a bicha me dando material para argumentar com as rádios e tudo. O que mais, gente? Nara, queria que vocês explicassem aí um pouquinho, assim, que eu fiquei voando um pouco sobre isso aí, em relação a Djamila, assim, porque eu já tive uma... É interessante, assim, né, quando é uma pessoa como eu, que é a primeira vez que eu estou lendo algo dela e eu só tenho uma visão dela das redes sociais e do que as pessoas comentam, e aí eu vou criando a minha ideia a partir disso. Então, já adorei o livro. Tipo, já sou fã dela e tudo mais. Então, não sei nem do que vocês estão falando, não sei nem que crítica é essa que vocês estão falando. E eu fiquei assim, nossa, gente, vamos lá, compartilha, porque para eu ter uma ideia, porque, né, assim, um contraponto é sempre importante, né, assim, porque para mim isso aqui já foi muita coisa, né, assim, então, assim, a minha leitura, né, imagino que para outras pessoas também, assim, porque eu sei que existem todas essas questões que a Camila trouxe, mas talvez essa minha fala vem exatamente para mostrar o quanto ainda a gente precisa trabalhar e ler bastante, porque quantas pessoas ainda não têm acesso a esse tipo de informação como a que ela traz aqui. Sim. E que a coisa não fique muito no nível de intelectualidade, como se só as pessoas que são... enfim, intelectuais que estudam, que têm acesso a isso, que vão entender esse assunto, o conceito e a coisa, e não, que a coisa possa ser mais simples mesmo, assim, que a gente conseguisse deixar isso mais acessível, né, assim, porque quem sofre mais com essas diferenças todas são as pessoas mais que não têm nem acesso mesmo à educação, a livros, a leituras, enfim, né? Com toda essa opressão e tudo mais. E muitas vezes nem questionam e nem leem, né? Assim, e eu entendi que esse livro, ele é parte de uma coleção, né? Assim, que foi feita aí, Feminismos Plurais, então me parece que existe um objetivo. Aí eu estava, no final do livro, eu estava até olhando aqui de novo, porque existem outros, né? Assim, com outros temas e tal. Então, não sei, assim, fiquei assim, com um ponto de vista diferente, ou seja, assim, de que para mim foi muito bom ter tido acesso a esse livro e ter conseguido. Eu já devia ter lido há muito tempo, eu acho, até. Mas que eu tenho uma admiração por ela, mas por favor me mostrem a verdade também, porque é importante. Mulher, olha, muito importante você estar trazendo, Lu, muito importante, porque assim, não é a verdade, né? Não é, né? Isso que a Camila está trazendo, não é que a Djamila, na verdade, é vilã e falou alguma coisa assim muito. Não, não é isso. Eu acho que isso é muito importante, sabe, Lu? Porque tem tudo muito a ver com o que a gente vem discutindo, assim. A gente não pode entrar no movimento de endeusar as pessoas. Todos nós, seja quem for, todos nós somos passíveis de críticas, e volto a dizer, não é a crítica do falar mal, é a crítica do mastigar as informações, né? Assim, do diálogo, falou uma coisa que eu não concordo, então eu posso discordar dessa pessoa, mesmo ela sendo como é a mulher de Calcutá? Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá. Deu um branco aqui, né? Então eu posso discordar de quem quer que seja, eu posso discordar da Valesca Zanello, eu posso discordar, que eu tenho um altar, eu já falei para vocês que eu tenho um altar para ela aqui em casa, mas eu posso discordar dela, né? Então, é isso, o que aconteceu foi que a Djamila fez um comentário que foi lido por muitas pessoas como transfóbico, e talvez tenha sido, não que Djamila seja transfóbica, o comentário feito pode ter sido transfóbico, existe uma grande diferença,
né? Entre a pessoa ser e a pessoa dizer algo, não é por aí, né? Tanto é que a Djamila, publicou o livro da Letícia, né? Assim, Transfeminismos, o nome, né? E ela considera essa questão. Que ela mencionou alguma coisa numa entrevista, alguma coisa que ela não era, Camila, me corrija se eu estiver errada, que ela não achava certo falar mulheres que menstruam, pessoas que menstruam, né? Porque isso seria um apagamento da categoria mulher, uma categoria que foi historicamente rechaçada, né, invisibilizada e marginalizada durante a humanidade inteira. Ela está errada? Não. Ela está totalmente certa? Não. Por quê? Porque não é num diálogo de 10 segundos que se discute uma... Isso daí, entendeu? E também porque, viemos e convenhamos, né? Ela não disse que não deveria ter, né, pessoas que menstruam, ela só disse que não deveria apagar a categoria mulher. E não deve mesmo. É para isso que a gente tem uma expressão maravilhosa na língua portuguesa, que é o I. Que nunca deve ser deixado de lado, né? A gente pode falar mulheres, pessoas que menstruam, olha que maravilha. Resolvido o problema. Palmas, está tudo certo. Ninguém saiu ferido, né? Então, são discursos assim, né, que precisam ser bem mastigados para a gente não sair chutando balde, né, e dizendo, fechando as pessoas em caixinhas. E aí, puxando, vou já passar para ti, Fê, e depois para a Ana Paula. Ana Paula, você está aqui, né? E depois, né, do que você está falando, eu acho interessante, porque, assim, teoricamente, e a Djamila fala isso no começo do livro, é claro que a gente estabelecer categorias e sermos impedidos de dizer somos todos humanos, somos todos iguais, é uma pena. Não, mas o fato é que nós não podemos. Né? Não sem má fé, como disse Simone de Beauvoir. Eu até escrevi aqui numa paginazinha uma citação da Simone de Beauvoir, que ela diz assim, ó, como é que eu estou lendo as minhas riscadas do livro. Assim, como disse Simone de Beauvoir, né, a negação não representa para os interessados uma libertação, e sim uma fuga inautêntica. É claro que nenhuma mulher pode pretender, sem má fé, situar-se além de seu sexo. Porque como ela vai fazer isso? Se socialmente não há espaço para isso, se culturalmente não tem como. Então, quando existe aquela fala maravilhosa que diz assim, como é? Quando um homem se apresenta, aqui me deu um branco aqui, ser humano. Cadê? Vamos ver se o Google me ajuda. Mulher. Eu tinha aberto o microfone e tinha largado aberto, agora que eu reparei. Achou? Não. O homem é o ser humano, uma mulher branca é uma mulher. Obrigada, é isso. E eu usei isso na aula, agora eu esqueci onde foi quando e uma mulher negra vai se apresentar como uma mulher negra, não é uma mulher. Exatamente. Não a é uma mulher branca, né? Entra como uma mulher. Né? Quando o homem vai falar de si, ele fala de si como um ser humano. Quando a mulher branca vai falar de si, ela se diz mulher. Quando a mulher negra vai falar de si, ela se diz mulher negra. Porque esses marcadores, eles não são... atravessam a vida. Assim, é isso. Tá? Então, essa não é uma questão de ter essas categorias para fomentar a hierarquia. Ela diz ao contrário. Essas categorias existem porque essa hierarquia social impõe que nós sejamos diferentes, né? Que nós estejamos em locais diferentes. E a gente não pode negar isso. Então, nós não podemos negar as nossas diferenças. Nós não podemos negar essas categorias, porque isso não vai nos dar material para nos libertar dessas categorias. A gente precisa nomear as coisas, ela diz, né? Nós precisamos nomear as coisas, precisamos pontuar as coisas, precisamos pontuar as diferenças para saber o que é que nós vamos fazer com elas. Não adianta fazer de conta que elas não existem. Né? Que foi uma discussão que a gente teve no grupo recentemente. Né? Assim, não adianta fazer de conta que somos todos iguais. Não é assim. Lu, te respondi.
Sim, respondeu, porque você disse, né, o que foi que aconteceu, porque eu não estava sabendo disso. A bicha fofoqueira, tu queria saber Eu vou da contar fofoca, outra Luciana. fofoca, então, que eu tô geminiana. Eu ia falar isso, E né? vou contar Fofoca, meu fofoca marido pela tá aqui. metade. O quê, amor? Você está num grupo de mulheres aqui, você não pode fazer psiu, não, você tem que só ouvir. Justamente. Não. Mas, ó, dito de passagem, o livro é ótimo, tá? Sim. Muito bom. Assim, eu só quis colocar assim, a minha percepção, porque para mim, realmente, para mim, mais difícil, como eu falei até no grupo, e eu nem cheguei a ler todo, foi de um clube que eu participo, que é Mulheres, Classes e... Não, Raça e Classe, né? Da Angela Davis. Gente, vai. É isso. Para mim, eu comecei a ler e daqueles livros mais difíceis de ler, assim, porque fala de situações, ela traz alguns exemplos e tudo mais. Então, foi a primeira vez que eu me deparei com essa questão de uma forma até mais, assim, nu e cru, eu acho, mais difícil, né, assim, assim, só para concluir também minha percepção, é que como eu falo, volto a essa questão, assim, do onde essas discussões são trazidas, né, nós temos os grupos aqui, eu acho que isso é ótimo e tudo, mas, assim, mesmo eu que me considero uma pessoa que tem privilégio de ter acesso a tudo isso e tal, ainda me deparo com todos esses preconceitos que você falou, que nós como é que eu posso dizer? Que nós temos, bom, eu falo de mim, que eu tenho de uma estrutura social de onde eu venho, onde as pessoas X, Y, Z eram vistas de uma determinada forma e eu cresci dentro dessa, ouvindo isso e achando que aquilo era a verdade e tudo mais, e sem questionar e achando que era aquilo ali, para quando a gente chega no momento agora que nós estamos, né, do nosso mundo, e já ser totalmente assim, não, peraí, é diferente e tal. Então, assim, tem uma pessoa, como é o nome dela, a Érica Maracaba, acho que é Maracaba, não sei qual é o sobrenome dela, que uma vez ela postou sobre isso, sobre essas... Ela sempre posta no Instagram dela sobre essas diferenças e tudo mais. E aí, quando eu li, eu ficava, não, mas eu não sou assim. Nem todo mundo é assim. Aí ela e outras pessoas comentavam e ela diz assim, é para incomodar mesmo, é para vocês se sentirem incomodados, assim, se isso incomoda, porque se ficava parecendo, a sensação que dá, né, que ela estava dizendo assim, como se nós fôssemos culpados por nós termos preconceito, não sei o que, nós, assim, sei lá, né, quem tem, né, quem assume que tem. Eu tenho os meus ainda saindo, as minhas cebolinhas, as minhas camadas de cebola estão saindo. Então, e aí, hoje eu já aceito melhor, mas na época que eu lia, doía, sabe, parecia que estava dizendo assim, você é preconceituosa porque você não sei o que, né? E aí a Djamila fala alguma coisa parecidinha, assim, com isso, porque realmente sem incomodar, sem doer, não vai mudar. Não vai fazer nada, ninguém vai sair do lugar. A gente vai ficar todo mundo numa boa, é ruim, olha como é ruim a situação e tudo, e volta todo mundo para sua casa, para o seu conforto, fica tudo bem, tá tudo ótimo. Pronto. Se não doer, se não incomodar, não vai ter mudança. Né? Então, assim, a gente está no processo, né? Assim, eu considero assim, que a gente ainda tem muita coisa para dar conta. Assim. Quando a Camila fala sobre as diferenças, assim, até para mim o mais difícil ainda é a questão da identidade de gênero. Assim, eu confesso que isso é mais difícil no sentido de assimilação, não que não aceito, não é isso, é tipo assim, é um estranhamento, eu percebo isso. Eu tenho assistido séries, né? Assisti 2 séries que eu vou falar aqui, é Sex Education e Heartstopper, né? Que meu filho sabe falar melhor, Heartstopper, que eu não sei quem já assistiu aqui, que é baseado nos livros da Alice Oseman. E aí é muito, muito legal de assistir. Mas eu fiquei assim, nossa, gente, nossa, como pode, né? As coisas estão... Mas enfim, estou só falando para vocês porque
eu tento lidar com, eu não vou ficar escondendo, nem tendo vergonha das minhas, sabe? Das minhas dificuldades ainda. Eu acho que a partir do momento que a gente assume isso, aí, tipo, mas está aberto para entender, é que a coisa pode funcionar, né? Pode mudar, né? Exatamente. Mas é isso, respondeu sim. Me deu a fofoca que eu precisava. Obrigada. Pronto, muito bem. Mas fica tranquila, né? Assim, todos nós temos os nossos pontos, né? As nossas sombras. É isso mesmo. Eu acho que o que você traz vai muito naquele lugar da teoria paradoxal da mudança, né? Assim, a gente, né, Fê? A gente só consegue mudar aquilo que a gente aceita, né? Então, assumir é muito, infinitamente mais proveitoso do que fazer de conta que não acontece, que não sente, que não pensa, né? Porque é só no assumir-se, né, que a gente consegue, então, vislumbrar e limpar o ouvido, né, e abrir caixinhas aqui para pensar. Eu vou passar a palavra para a Fê, mas eu vou só ler para vocês um trecho na minha edição, na página 78, que eu acho que é importante, que resume bem, aí a gente passa para a Fê e depois para a Ana Paula. Ana Paula está aí e tal, né? Ela diz assim, ó, Quilomba toca num tema essencial quando discutimos lugares de fala. É necessário escutar por parte de quem sempre foi autorizado a falar. A autora coloca essa dificuldade da pessoa branca em ouvir por conta do incômodo que as vozes silenciadas trazem, do confronto que é gerado quando se rompe com a voz única, que é isso que Lu está trazendo, né? Assim, é o desconforto, né, de um outro discurso, o desconforto de uma outra perspectiva que entra em choque com o que para mim é a verdade, com o que para mim é o que é o certo, com o que para mim é o que sempre foi, como eu fui educada, né? Enfim. Aí ela diz assim: necessariamente as narrativas daquelas que foram forçadas ao lugar do outro serão narrativas que visam trazer conflitos necessários para a mudança. O não ouvir é a tendência a permanecer num lugar cômodo e confortável, daquele que se intitula poder falar sobre os outros, enquanto esses outros permanecem silenciados. Ainda segundo Quilomba, o medo branco em não ouvir o que o sujeito negro pode eventualmente revelar pode ser articulado com a noção freudiana de repressão, no sentido de afastar algo e mantê-lo à distância da consciência. Ideias e verdades desagradáveis seriam mantidas fora da consciência por conta da extrema ansiedade, culpa e vergonha que elas causam. Mais além, o medo branco, ou manter-se inconsciente, entre aspas, diante dessas verdades e realidades, protegeria o sujeito branco de ter que lidar com os conhecimentos dos outros. A autora segue afirmando que, uma vez confrontado com os segredos coletivos e verdades desagradáveis da história muito suja, os sujeitos brancos geralmente argumentam não saber, não conhecer, não lembrar, não acreditar ou não ter sido convencido. Essas expressões seriam parte desse processo de repressão de manter essas verdades esquecidas. Todo mundo que teve uma briga, uma treta no Instagram sabe que esse discurso é exatamente isso. Vai, eu não sabia disso não, então, não me foi ensinado. Eu marquei exatamente, eu estava olhando todas as notas que eu estou aqui só olhando os destaques que eu marquei, né, do livro. Desculpa aí só interromper, mas é porque eu fui olhar se eu tinha marcado isso aí. Eu tinha exatamente marcado isso, porque é exatamente isso que eu tinha falado aqui. E você leu a página que eu tinha marcado. Pois é, ela diz: falar de racismo, opressão de gênero é visto geralmente como algo chato, mimimi, ou outras formas de deslegitimação. A tomada de consciência sobre o que significa desestabilizar a norma hegemônica é vista como inapropriada ou agressiva, porque aí se está confrontando o poder, né? Então é sobre isso, né? É esse incômodo, porque você está desestruturando, né? Você está minando essas certezas hegemônicas, né? Que orientam essa hierarquia social e, enfim, a manutenção do poder. Exatamente, justamente por isso que dizem que incomodar é mimimi. É isso aí. Vai, Fê, depois Ana Paula. Já fiquei tão para trás do assunto. Traz de volta. Ai, mas na hora que a Luciana falou, veio exatamente o que você trouxe, né, do conceito da Gestalt terapia, da teoria paradoxal da mudança, né? Da aceitação do que se é
para poder transformar e ter algum, né, chegar onde se quer, né? Assim, quando a gente quer mudar, a gente primeiro tem que se aceitar. Mas antes disso, Luciana estava trazendo a questão da fofoca, e aí, assim, eu não acompanho muito as redes sociais, eu não vi essa última aí, dessa fala da Djamila, mas, se eu não me engano, há uns anos atrás, teve uma questão também que foi abordada de colorismo, né, que tem um livro, Luciana, que é super interessante, de Carla Cotirene, que é incrível, maravilhosa, que também é do Feminismos Plurais, ou seja, alguém que ela também se relaciona muito, mas em algum momento teve alguma questão do colorismo, né, dela trazendo a questão... Não teve? Eu não lembro mocinha clarinha. E aí foi nessa brincadeira, eu acredito que ela refez o pensamento dela, né, se atualizou aí, eu não lembro se ela realmente, como ela estava abarcando os pardos nisso aí, que era uma história mais ou menos, né, voltada, mas depois que teve essa semana, até o marido de Carla Zambelli é pardo, não sei se você viu isso, você viu? Você viu, não? A graça de Deus, eu fui poupada. Estou trazendo para você, então. Já basta o Célio Studart, pardo. E a CM Neto, né? Aqui no Salvador a gente tem nossa CM Neto, e agora tem o marido da Carla Cotirene também, que veio com essa questão. Então, teve essa questão de colorismo, que é algo que o livro da Carla é incrível, Carla Cotirene. Interseccionalidades, é? Como é o nome do livro? O dela, eu acho que é interseccionalidade. O colorismo é outra moça. Que também é bom. Enfim, mas aí teve essa questão, que é uma questão da pessoa falar algo que eu sei que ela estava querendo ser inclusiva, incluir as pessoas que não são retintas e tudo na luta racial, mas em algum momento também se depara com, que é o que a Carla Cotirene traz muito, com os interesses das pessoas que vêm de má fé, que aí é a mesma má fé que Simone traz, né? As pessoas usarem a questão da negritude de uma forma por má fé, né? Aí entra no concurso, e, salvo engano, o ACM Neto, ele entrou como negro, na cota de negros para as eleições. Célio Studart também, Célio. É uma loucura, né? Assim, então, ele ficou bronzeado, não sei se você chegou aí. Acompanhei. O ACM Neto fez o livro da Carla, é muito bom. Do colorismo é a Alessandra Devuski. Sim. O ACM, foi nas últimas eleições, porque ele saiu para governador aqui, né? Ele fez um bronzeamento artificial, gente. Ele aparecia tipo aquela pele dourada assim, fez um cruzeiro, e muito triste, né? Então, assim, para ver como vem essa má fé também para esse lugar. Então, assim, eu acredito que ela já, né, quando ela teve esse posicionamento, querendo ser inclusiva, eu acho que ela reviu o porquê, a importância realmente da questão de olhar mais para as pessoas retintas, né, e terem esse lugar dentro do colorismo. Bem, eu acho que era só. Ana Paula. Não, eu acho que é também. Está dando para me ouvir direitinho? Tá, peraí. Deixa eu ver Isaac. Tá bom, não, eu vou também lá atrás também. E talvez retomando alguma coisa, né? Eu penso muito assim, em relação à Djamila, né? Eu conheço outros livros também dela, né? O manual, né? Enfim, do manual para esse já tem grande diferença, né? Até no processo dela, enquanto pessoa de escrita, a gente observa, né? Mas, assim, também teria as minhas ponderações, e como todo mundo tem, né? Eu acho que quando a gente lê um autor, a gente sempre tem que ter a visão crítica, né? Ver o que acrescenta, ver o que aquela obra falta caminhar, né? Mas, assim, a Djamila, talvez para muitos ela pareça exatamente essa figura bem polêmica. E talvez até por questões realmente que ela colocou, como foi falado aqui, né? Mas eu, enquanto mulher negra, sempre no papel de mulher negra, tá entendendo? Então, assim, e fica sempre aquele questionamento, né, dessa sociedade de branquitude, né, dessa sociedade que questiona a mulher negra, porque ela é uma mulher negra, né, da vigilância sobre tudo que ela fala, né, das tentativas de desconstruir o que ela tá entendendo? Então, assim, são várias questões, né? Ela é uma pessoa como cada um de nós, a gente erra, a gente acerta, só que a gente que é negro, né? A gente quer também ter o direito de errar. Poxa, errei, falei errado e tal, e vou reconsiderar e tal, né?
Mas esse sistema de branquitude que a gente vive, quando é em relação à pessoa negra, ele é exatamente, ele vem com essa força, né? Ele vem para podar a pessoa, como a gente sabe que não é diferente, né? Talvez as mesmas coisas que ela disse, tem tanta gente branca que já diz coisas tão piores, né? E não ficou em cima dessa coisa, e tal, e tal, e tal, né? Sabe? Então, assim, eu sempre que, porque aqui, não, né? Uma vez, sempre em vários espaços se fala sobre isso, né? E assim, e o que é que eu vejo, né, nesse trabalho em relação à própria coleção, né? Eu acho que o fato de estar trazendo, né, porque eu não considero livros acadêmicos, né, mas eu considero livros de divulgação científica, né? Então, assim, tá trazendo livros, por exemplo, a colega que me antecedeu citou um deles, Racismo Recreativo, o próprio Silvia, a Carla Cotirene, né? O transfeminismo da Letícia, né? Tantos temas que, às vezes, a gente está na academia, a gente escreve, a gente faz, aquilo dali fica tão fechado, né? Está dando a possibilidade de outras pessoas, de repente, estar pensando, seja criticando, seja falando, seja se sentindo, enfim, diversas formas, né? Eu acho que isso é muito válido nesse trabalho, tá entendendo? Que vai faltar, sempre vai faltar alguma coisa, e é por isso que a gente está aqui nessa vida para ir acrescentando as coisas, sabe? Mas eu acho que a coleção como um todo é válida já por conta disso, por essa possibilidade de chegar até as pessoas, né? E assim também, às vezes a gente acha, eu não sei, talvez a gente ache assim, aí eu falo como mulher negra também, que faço doutorado e que estou na academia, e às vezes, por exemplo, a gente lê um livro assim e acha, ai, mas talvez outras pessoas, de repente, tão distante, pudesse ser mais atingida, pudesse chegar a mais pessoas, mas, assim, livros, como que a Djamila faz, chega às pessoas negras e toca pessoas negras, tá entendendo? Porque o que ela está falando para mim, o que ela está propondo, é principalmente a possibilidade de fala. E para a gente que é negro, a possibilidade de escrita e de fala, principalmente na academia, gente, é algo completamente difícil. É algo que é muitas vezes negado ao corpo negro, né? Assim, eu estou falando que eu já vivenciei na prática. Por exemplo, eu já vivenciei textos de eu escrever e priorizar autores negros e determinado professor branco perguntar para mim o que é que eu tinha contra pessoas brancas, né? E eu não tenho nada contra pessoas brancas. Até poderia ter. Poderia ter, mas não tenho, né? Porque eu acredito que a construção da solução tem que ser entre brancos e entre negros, tá entendendo? Eu também não gosto muito do radicalismo, né? Eu penso que as coisas têm que se unir para a gente, né? Então, assim, né? E, assim, esse questionamento, né? E muitas vezes, né? Até eu estou no trabalho da tese, agora escrevendo alguns artigos, aquele texto da Glória Zandon coloca também, né, que ela fala da linguagem, né, e aí essa possibilidade também da escrita, né, sempre que você vai colocar na escrita, você tem que estar muito bem embasado, né, você tem que estar assim, parece que você tem que botar muito, muito mais força, né, então, eu olho também para ela nessa perspectiva, né? Quanta força essa mulher não teve que botar também para sair esse livro do lugar de fala, né? Quantos questionamentos e quantos tensionamentos da época, né? Esse livro gerou na sociedade, né? E sem falar que ela também, né? Quando ela coloca o histórico de vida dela, né? É o histórico de vida também de uma mulher que é atravessada por gênero, raça e classe, né? Uma mulher que veio e que lutou e que se formou e tal e tal. Tem as suas questões aí com o mercado, né? Que eu não vou, né? Mas, enfim, são desafios, né? Pelos quais a pessoa negra passa, sabe? Então, eu acho que só por essas possibilidades de tensionamento, por essa possibilidade também da gente pensar esse lugar de fala, né? Eu acho que o livro e a leitura dele já é bem, bem válida, sabe? Enfim, é sobre isso. Arrasou. É sobre isso, perfeitamente, exatamente. Você deu a aula aí agora, né? É exatamente isso. E é interessante, né? Porque ela é um monstro, cara. A mulher manja muito, ela sabe muito, né? Assim, ela fala muito bem e ela fala com muita propriedade. E é impressionante como parece que o tempo inteiro
quanto mais ela cresce, né? E aí, por ser mulher negra, etc e tal, mais se bate, né? Assim, mais... a última dela foi porque ela fez uma propaganda de um carro. Um carro. Ai, não sei... Menina, mas olha que se toda atriz da Globo branca que fizesse propaganda de carro recebesse aquela enxurrada de crítica pesada, olha, não ia mais ter ninguém querendo fazer propaganda de nada na vida, não. Né? Então, é um lugar vulnerável, eu concordo com você. Diz muito da estrutura dessa mulher, o tanto de porrada que ela teve que aguentar e que ainda aguenta. Né? E tudo isso para falar, né? Tudo isso para se colocar, e óbvio que ela vai ter os ganhos individuais com isso, óbvio, entre aspas, né? Enfim. Óbvio que ela vai ter os ganhos individuais com isso, mas é inegável o ganho social com a produção dela. Né? Como você falou, é inestimável. Assim, a gente está falando sobre esse assunto aqui, é sexta-feira à noite. Né? Escreveu Quem Tem Medo do Feminismo Negro, né? O Pequeno Manual Antirracista. Então, assim, é uma grande disseminadora, né, de saberes, de conteúdo, e isso a gente não pode tirá-lo desse lugar jamais. E aí você fala uma coisa que me toca muito, que é uma coisa que a Djamila coloca no livro, né? A gente tem que lembrar que, isso é uma fala da Djamila, o que a gente considera direito, para muitas pessoas é privilégio, né? Então, se eu digo que eu estou aqui como mulher branca e eu tenho o direito de falar, né? É muito importante que eu faça esse desvio de raciocínio e lembre que não, que isso é um privilégio, porque tem outras mulheres, né? As mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres muçulmanas, né? As mulheres trans, que a elas é negado esse lugar, né? Então, a Djamila diz isso, a gente confunde muito direito com privilégio. Muito. Né? E é preciso começar a pensar sobre isso, porque como você falou, Ana Paula, e Djamila diz aqui no livro, o lugar de fala é vida, né? Assim, é poder viver. Poder falar é poder viver. Né? É dito, né? Assim, quem fala é quem pode viver. Né, quem tem direito a acessar cidadania, quem tem direito até a vida material mesmo, né? Então, muito obrigada. É exatamente isso. Muito obrigada. Vamos lá, Ismária e depois Lu. Nossa, para, depois já, Ana, agora. Não, eu estava lendo o livro, quando eu li, eu fiquei pensando muito em como essa disputa da construção do conteúdo é uma disputa muito injusta. Eu estava lendo recentemente também um texto de uma chefe de cozinha negra, ela fala a experiência dela com a cozinha, de como foi muito difícil ela identificar a cozinha como um lugar de potência, porque aí é um lugar visto muitas vezes como um lugar de opressão, né, por ela ser mulher negra, ter que sair da cozinha para buscar outros trabalhos, e como que se um homem cozinha, ele é um chefe, ele constrói um saber, quando uma mulher cozinha, no caso, trazendo para o livro, quando uma mulher fala, uma mulher negra fala, é mimimi, ou não é reconhecido tanto como conhecimento, tanto quanto uma mulher branca ou um homem branco falando, né? E aí tem mesmo toda essa questão também da forma de escrita, e eu acho que das próprias referências também, que acho que tem essa dificuldade de chegar ao conhecimento, então muitas mulheres negras usam próprios exemplos de vivência, e aí, por ela ser quem ela é, por ela usar exemplos próprios, por ela escrever do jeito que ela escreve, o conhecimento tem menos estimação do que o conhecimento de outras pessoas. Isso. Exatamente. Quem vai falar muito sobre isso é a Grada Quilomba, né? Memórias da Plantação. A crítica dela vai muito em cima disso. De como essa autonarrativa ela é importante ser marcada também como ferramenta de produção de conhecimento. Tá? Sim, e ela fala também que num dado momento do livro, que essa mulher negra tem uma visão mais abrangente, muitas vezes, que outras pessoas, né? Então, que é Fiquei pensando sobre isso, que é uma pessoa que tem muito a falar, mas tem muito pouco espaço, e é muito difícil ser ouvida. Exatamente. É isso mesmo. Oi. Não, é Lu, né? É Lu. É só em relação ao que a Ana Paula falou, eu concordo plenamente, que era exatamente isso. Assim, quando eu escutei um podcast, a entrevista que ela deu agora recentemente para
no Óbvios, com a Marcela Ceribelli, exatamente falando porque ela tirou a carteira agora. E foi exatamente por essa propaganda aí, dessa marca de carro. Mas, assim, ela não foi falar de polêmica nenhuma, não. Elas eram sobre dirigir a vida, enfim. E aí, assim, eu ouvindo o podcast, eu adoro ouvi-la, a Djamila. Eu gosto, assim, quando eu escuto, eu fico assim, nossa, como é bom ouvir essa mulher que fala pausado, com calma, e o raciocínio não se perde, né? Então ela fala do início da vida dela, um pouco da história dela, da vida dela, na entrevista, depois vai falar um pouco do que ela precisou fazer para fazer o mestrado dela e tudo mais, que ficou distante da filha, enfim, uma série de coisas que para mim foi muito bacana ter ouvido e que ela tirou a carteira agora. Né? E por isso que teve essa história essa história aí dessa carro, dessa propaganda e tudo mais, que é para oferecer, porque tem uma estatística no podcast a Marcela traz, né, uma estatística de quantas mulheres não têm carteira de motorista em relação aos homens, né, que não, enfim. E aí, eu queria só dizer isso para a Ana Paula, que eu concordo com o que ela traz, né? Assim, que para mim ela tem a Djamila, para mim hoje tem esse lugar para mim. É uma pessoa que não é que eu endeuse, mas é uma pessoa que tipo, para mim tem muito a contribuir, né? Assim, não tem algo que eu, né, questione, assim, sei lá, porque eu nem tenho como questionar, porque eu preciso aprender mais ainda para fazer isso ainda. Posso fazer algumas críticas, mas quando eu puder ter condições de fazer críticas também, né? E o que você falou do falar aí, eu até marquei essa frase: o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas a poder existir, né? Que ela coloca nesse livro aqui. E era isso, só para pontuar. Obrigada, Lu. A Ronaís está dizendo que eu lembro que quando ela começou a ganhar visibilidade nas redes, era uma chuva de comentários sobre as roupas que ela usava, olha aí, né? Sobre os lugares que ela frequentava, como se por ela ser negra não pudesse ocupar tais lugares ou usar roupas e bolsas caras, exato, né? E isso que Maria falou da cozinha também. Então, são lugares que precisam ser ressignificados, porque eles foram muito marcados por essa história única, né? Assim, de quem pode ocupar qual lugar. Né, quem pode usar tal roupa, quem pode ter tal profissão, quem pode, enfim, né, quem pode falar, quem pode criar, quem pode estar nesses lugares, né? Então, isso tudo é determinado e é pré-dado, né? Assim, é pré-determinado na nossa existência. A gente já vem ao mundo com esses marcadores do que a gente pode ou não pode fazer, e quem determina o que a gente pode e o que não pode fazer são pessoas que, na verdade, não têm nada a ver com a gente. Eu tenho uma charge ótima, não é uma charge, é um desenho animado que eu particularmente nunca assisti, mas ele vive chegando no meu Instagram. Só o quadrinho, né? Que é acho que é não sei o que, BoJack, é um cavalo. Se alguém conhecer, por favor, coloca aqui o nome. É um cavalo. O personagem principal é um cavalo e aparentemente ele tem um lance com uma gata. Daí vocês tiram como é meio alucinante. BoJack Horseman. Pronto, é isso mesmo. BoJack Horseman. Aí tem uma ótima, né? Porque, assim, são vários homens brancos sentados à mesa. Assim, então, reunimos aqui esses homens brancos para falar sobre aborto. Né, para determinar se o aborto ele vai ser permitido ou não. E isso é quase uma paródia da nossa realidade, né? Tipo assim, vamos aí juntar um monte de homem de terno, um monte de homem branco para a gente decidir sobre os direitos reprodutivos das mulheres, né? É uma piada, né? Assim, é uma piada, mas é justamente essa a grande crítica, né? E a grande reivindicação que o lugar de fala vem trazendo. Assim, cara, para você falar, para a gente determinar, para a gente quebrar a hegemonia do saber, das leis, das normas, a gente precisa ter perspectivas diferentes, né? A gente precisa, eu coloco só uma mulher à cota, né? Aí usa como referência, né? Um exemplo maravilhoso que atualmente se tem é o daquela deputada de Santa Catarina. Eu tenho medo de falar o nome dessa mulher, ela aparecer aqui, porque como é o nome? Campagnolo, né? Assim, que tem todo um movimento antifeminista, ganham rios de dinheiro dando curso sobre antifeminismo, a galera
bate palma e tal, e ela é tida como uma referência, porque ela é mulher, mas é uma mulher falando sobre antifeminismo, né? Então, é isso que a Djamila está dizendo, assim, não é a conduta individual dela. Você pode ter negro sendo racista, né? Como a gente já teve vários exemplos também. A gente tem aquele maquiador da Michelle Bolsonaro que eu tenho vontade de afogar num balde. É um exemplo, né, de que tem um cara gay que está dentro de um movimento homofóbico. Então, isso vai existir. Mas essas pessoas, elas não representam o que é o lugar de fala, porque o lugar de fala não é uma conduta individual. O lugar de fala é um local social, é um lugar social. Fernando Holliday, me perdi aí nessa tour. O Fernando Holliday, ele é negro, só que ele é super... Ele não defende nada do que seria. E aí é o que ela diz, tem uma frase muito interessante aqui, na frase não, citação. Creio até que ideia que não está aqui hoje, fica registrado se ela assistisse em algum momento, nós estamos sentindo sua falta nessas conversas. Na página 66 da minha edição, ela diz assim, fala do debate virtual, não sei o que, não sei das quantas, assim, como defende Collins, a experiência de fulana importa, sem dúvida, mas o foco é justamente tentar entender as condições sociais que constituem o grupo do qual fulana faz parte, e quais as experiências que essa pessoa compartilha com o grupo. Reduzir a teoria do ponto de vista feminista e lugar de fala somente às vivências seria um grande erro, pois aqui existe um estudo sobre como as opressões estruturais impedem que indivíduos de certos grupos tenham direito à fala, à humanidade. O fato de uma pessoa ser negra, não significa que ela saberá refletir crítica e filosoficamente sobre as consequências do racismo. Inclusive, ela até poderá dizer que nunca sentiu racismo, que sua vivência não comporta, ou que ela nunca passou por isso. E sabemos o quanto alguns grupos adoram fazer uso dessas pessoas. Mas o fato dessa pessoa dizer que não sentiu racismo não faz com que, por conta de sua localização social, ela não tenha tido menos oportunidades e direitos. Ou seja, não interessa se você tem a consciência ou não da opressão que você sofre. Está lá, né? Você tendo a má fé, entre aspas, ou não. Né? Você tendo consciência disso, ou não. Você sendo protegida por uma bolha estrutural, ou não. Porque enquanto mulher de classe média, eu posso dizer que eu sou menos vulnerável do que uma mulher negra periférica de sofrer, por exemplo, violência sexual ou qualquer outro tipo de violência na rua. Porque eu vou ter condições de andar num carro fechado. Eu vou ter condições de pegar um Uber e não pegar um ônibus lotado. Né? Então, são esses benefícios estruturais que me protegem dessa violência. Não é porque eu sou um alecrim do campo, não. Né? Então, essa má fé, é esse não olhar para a possibilidade de que eu posso sim sofrer essas violências. Eu só não sofro porque eu tenho outras proteções estruturais por conta dos meus marcadores. Por exemplo, por ser uma mulher branca de classe média. E porque eu sei que essa estrutura vai me dar, por exemplo, um maior amparo policial. Maior não quer dizer que eu vou ter um amparo adequado. Quer dizer que eu posso ter algum amparo. Algum. Né? Mas que eu nem de longe vou ter o amparo que eu precisaria, ou que todos nós precisaríamos numa situação de violência. Tá? Então, essa cegueira é o que a Lélia Gonzalez vai chamar da neurose cultural brasileira, né? Assim, que nos impede de nos enxergarmos como coletivo, como um grupo, e, consequentemente, brigarmos pelos nossos direitos, e, consequentemente, formularmos as questões que realmente interessam, e não ficar discutindo se banheiro tem que ser aberto, fechado, banheiro... Olha, tem umas discussões, minha gente, que eu não tenho mais paciência para elas, né? Assim, não dá mais, já esgotou, né? O que é mulher? Ai, gente, sério, isso me irrita num grau que eu não sei nem dizer. Né? Então, a gente perde muito tempo com essas coisas, né? E em vez de focar na produção que vai, de fato, trazer alguma mudança, resolver o problema, né? Enfim, porque a gente entende as nossas diferenças como desigualdades, né? E não é para ser. Né? A gente pode conviver e coabitar nas diferenças, não tem problema nenhum. É para isso que a gente tem o I, né? Assim, o direito das mulheres negras e indígenas e trans
e com útero, e com tudo, e bota um i, caralho. Assim, não custa nada. Né? Abrange essa porra, porque E caralho, não. Pois é, foi mal, a força do lado. E ovário. Caralho, eu... Aí tá. Aí caralho, realmente. Pode ser também. Né? Então, assim, não... a gente precisa pensar de forma mais abrangente, né? Que eu acho que é o convite que ela faz aqui, afinal de contas, com o livro, né? Com o lugar, trazendo o conceito do lugar de fala. A gente precisa pensar de uma forma que de fato perturbe as estruturas, né? Questione essas normas, essas simplificações que trazem muito mais problemas do que de fato resoluções. Né? E caralho também, né? Porque pensando nas mulheres trans a gente inclui. E caralho, tá. Viu? Cadê, Luciana? A gente aprendendo aí, Lu. O que mais, meu povo? Nara. Oi. Oi, tudo bom? Tudo. Então, eu acompanho a Djamila nas redes sociais, assim, não tanto, assim, nem sabia dessa polêmica aí que vocês estavam falando. Também achei ótimo que a Luciana perguntou, porque eu fiquei com aquela curiosidade, meu Deus, o que foi que aconteceu? Mas, só tem fuxiqueiro nesse grupo. Gente, é bom demais, né, não? É bom demais ficar numa sexta-noite. Tem coisa melhor, não. Mas, assim, uma coisa, quando eu vejo a Djamila, assim, tão exuberante, aí vou pegar um outro aspecto, né? Quando eu vejo ela tão exuberante nas redes sociais, exuberante de beleza física, exuberante de seguir com tantos seguidores, né? E aparecendo em tantos... Estou rindo do comentário que a pessoa fez aqui. E aparecendo em tantas coisas, e fazendo tantas propagandas, e fazendo propagandas de objetos, de marcas, né? Assim, bem... que eu vi recentemente um ensaio dela e tal. Filho, você dá licença, só um instantinho, já vai falar. Assim, uma coisa que eu sempre me pergunto, por que a Djamila está ali e por que outras mulheres que também estão pensando sobre isso não estão? Sabe, assim, por que tantas mulheres negras, estudiosas, inteligentes, que também têm produção, que também pensam e também estão em cargos públicos, né? Porque a Djamila já ocupa alguns cargos públicos. Só um instantinho, gente, por favor. Filho, assim a mamãe vai perder o raciocínio, né? Você pode ficar só do meu lado aqui, só um minutinho. Uma homem branca atrapalhando aqui. Meu raciocínio. Não, vai estar tudo certo. É assim que funciona aqui mesmo, com os seus gatos, seus filhos, tudo aquiruando aqui. O danado, eu perdi o raciocínio, não sabe mais o que eu estou dizendo. Não, já estava falando que por que a Djamila está nesses lugares e outras pensadoras não. Aí sim, exato, assim. Então, em algum momento eu já cheguei a pensar, será que é porque ela é bonita? Será que é porque a nossa sociedade, tipo assim, e aí, vamos lá, que eu botei o carro à frente dos bois. Ela é uma pessoa, né, assim, eu li ali o Cartas para Minha Avó, que ela escreveu, e aí ela fala um pouco da trajetória dela, eu achei um livro super lindo, assim, de ler, sensível, e aí, assim, ela batalhou, ela chegou lá, ela se esforçou pra caramba, entendeu? Mas, assim, não é só isso, porque outras milhares de mulheres negras também estão lá, né? Aí faz uma rede social. Várias mulheres negras também podem ter um Instagram. E por que o dela é badalado, né? Assim, eu fico pensando nisso. E aí eu penso, a sociedade brasileira, eu vou fixar aqui na sociedade que eu não conheço outras, né? Assim, a sociedade brasileira ela é muito focada na questão estética, né? Tanto que a gente vê pesquisas, fala assim, a quantidade de cirurgias plásticas das mulheres brasileiras é muito alta. Oi, meu amor. Você estava dizendo que eu estava atrapalhando, que um homem branco estava atrapalhando porque os homens brancos são bonitos, aí a minha boniteza atrapalha? Filha, é só porque a mamãe tá querendo falar, e se você ficar falando aqui do meu lado, eu não vou conseguir falar com as meninas, tá bom? Você espera só um instantinho. Então, assim, então a sociedade brasileira dá muita importância ao
Dá muita importância a essa questão estética, né? E quando você olha para o biotipo, né, para o físico da Djamila, ela é uma mulher alta, ela é uma mulher magra, ela é uma mulher que ela não tem os traços negros, assim, a coisa do nariz, da boca, né? Já são mais afilados, e aí ela se encaixa. Gente, eu posso estar fazendo uma leitura assim, são coisas que eu fico pensando quando eu vejo. Então, ela se encaixa num certo padrão de beleza. A pele dela é negra, e aí ela sofre todo, né? Assim, ela, como outras mulheres, e aí ela também está num lugar um pouco mais privilegiado, né? Que a gente está falando aqui da intersecção. No livro fala da interseccionalidade, né? De várias categorias, né? Raça, classe, sexualidade, enfim. Então, assim, tudo. De acordo com a sua interseccionalidade, você vai sofrer mais ou menos opressões, mas, assim, a questão não é se você sofre mais ou menos, né, mas, assim, a questão não é essa, estou dizendo, assim, que ela, fisicamente, ela se encaixa num biotipo, e aí ela se encaixa para ser uma modelo de marcas exclusivas, famosas, caras, e eu não estou criticando ela por ela ter feito isso, não, estou só pensando, assim, em por que a sociedade brasileira como um todo, né, ali a mídia, por que dá essa importância, por que ela cresce nas redes sociais? Será que é só pelo conteúdo intelectual dela? Será que ela também não se encaixa na coisa da estética da beleza que a sociedade brasileira tanto valoriza? Né, essa coisa da mulher bonita, do que é a mulher bonita, né? Quais são os marcos, assim, do padrão de beleza. Então, assim, é só para levantar isso não é desmerecendo nada dela, eu estou querendo só trazer a crítica para a nossa sociedade, né? Assim, porque será que uma mulher branca que não é magra, não é alta, às vezes ela não tem ela não tem a mesma visibilidade que a Djamila, apesar de ter a pele negra, ela é alta, ela é magra, aí vem outras questões, né, do corpo, da gordofobia, são essas questões, assim, que eu acho que não tem a ver com a discussão do livro em si, né, eu estou falando, assim, do que a sociedade coloca ali como o que é importante, né, essa questão da estética, da beleza, enfim. É isso. Queria só ouvir sua opinião de alguém sobre isso, o que acha. Eu acho que tem tudo a ver com o livro, sim. Mas, Ismário, o que você vai falar tem a ver com o que Dina traz? Então vai, Rocha. Eu ia falar, porque eu lembrei também de outra coisa que eu li recentemente, que a gente chegou num patamar onde a gente não vende só produtos, a gente vende muito a imagem das pessoas. E o capitalismo, eu sou publicitária, né? Então já pensei sobre isso em algum momento da minha vida. Inclusive, deu certo me informar. Fiz um TCC sobre rotina de mulheres da comunicação. Estou lembrando de você, do encontro. Sim! Arrasou, conseguiu! Consegui, com 10 ainda, viu? Arrasou, bonito. Sim, é que a gente vende muito a imagem das pessoas, né? Por isso que tem tantos influencers, que as pessoas não vendem mais produtos, só vendem a imagem delas em si. E o capitalismo sempre teve muito esse movimento de ver o que as pessoas estão falando e criar alguma coisa comercial em cima disso. Então, talvez esteja criando uma imagem comercial dela. Uhum. E esse movimento não é de todo ruim. Tipo assim, esse movimento é aquele movimento de pegar e criar uma camiseta escrita feminista para Riachuelo, né? Mas também é um movimento da gente conseguir ter outros símbolos além dos livros, a gente ter camisa das autoras que a gente gosta. Então, tipo assim, é um movimento que a gente tá... Existe pro lado bom, né? A gente conseguir construir uma comunidade em volta disso, mas pro lado ruim também de pegar um pouquinho daquilo e tornar um produto para ser palatável. Talvez muito do que o filme da Barbie tenha feito. É um filme feminista, mas é um filme todo construídozinho ali para ser bonito e que não é profundo dentro das questões, mas que também não é ruim porque está trazendo as questões, sabe? Sim, entendo que você traz o alargamento da representatividade, né? E da possibilidade de pensar sobre diante dessa generalização. Ana Paula, depois Clara. Dentro do que a Ismária falou, né?
Eu achei interessante as questões que a Dina trouxe, porque quando eu falei de mercado, né, que eu disse que tem algumas questões em relação ao mercado, é exatamente sobre essa, enquanto pessoa negra, que às vezes você se questiona, né, sobre essas coisas, né, mas eu também vejo exatamente muita presença, né, do capitalismo em si, né, o Bembe, no último livro dele agora, do Brutalismo, né, ele fala exatamente desse que suga a carne, os ossos e o sangue, né, então, o mercado, né? O mercado ele quer sugar a carne, os ossos e o sangue, né? E aí, né, a Djamila, ela tá nesse circuito, ela tá nesse contexto, né? Não sei, às vezes também a gente tem a impressão que são tantas, né, mulheres negras, são tantas e são muitas, né? Mas se a gente for estudar, né? Eu particularmente que minha pesquisa é em cima de redes sociais, né? Se você for para a questão dos algoritmos, né? Se você for ver a entrega de pessoas negras, né? Enfim, se você for comparar as questões da branquitude com pessoas brancas, você vai ver que existe um abismo aí, né? Então, às vezes, a gente também não pode ter a impressão que tem muitas mulheres e que isso, né? Porque realmente ainda são poucas mesmo, né? Também, quando eu falei dela, a questão de ter chegado e tal, né? Também é longe da questão da meritocracia, né? Mas é exatamente enquanto luta, também representatividade de mulher negra, né? E talvez ela não seja tão marxista como se pensa, né? Por mais que tenha raça, classe, enfim, essas coisas, né? Enfim, tá no mercado, né? Enfim, tá nessa perspectiva. E a Transvaal West, ela também no livro dela, né, do feminismo decolonial, ela fala uma coisa, né, que o capitalismo, ele suga também, ele esvazia, né, ele esvazia os discursos, esvazia as pessoas, né? Então, eu acho que isso são pontos, né, para a gente refletir exatamente sobre essa presença dela também, né? Mas também eu acho que a gente tem que pensar, né? Por que como... Gente, é como a casa da Beyoncé, tá entendendo? Quando, por exemplo, eu li uma matéria que falava sobre isso, que a Beyoncé, ela comprou uma casa e tal, milionária e tal, e o questionamento sobre a casa dela, né? Aí eu volto para a mesma coisa. Será que se fosse uma mulher branca, tinha tanto questionamento em cima da casa que valia milhões, tá entendendo? Então, eu sempre tento perceber por esse local, né? Então, quer dizer, o fato da Djamila, seja na propaganda do carro, seja na propaganda lá do uísque, de tantas outras coisas, né? Será que é o fato de ser uma mulher negra, né? Talvez, por exemplo, quando ela fez a propaganda lá do uísque, com certeza, eu penso que a Leila Gonzalez, por exemplo, não faria, né? Entendeu? Até pela leitura dos textos, né? Mas são questões, são épocas e são pessoas diferentes, e é para se pensar, né? E eu concordo que ela também tem muito desse biotipo, né? Que queira não, tá magra, afilada e tal, né? Mas é diferença, né? Tem pessoa negra que realmente que é afilado, que tem o nariz afilado, tem outro que não tem o nariz afilado, e é assim, né? Também não deve causar estranhamento a gente ver uma pessoa negra que tem o nariz afilado, que tem isso, que tem aquilo, né? Enfim, eu acho que a gente tem que pensar mais sobre talvez as questões com mais profundidade, sabe? Dentro dessas várias camadas que ela tem, tá entendendo? Assim, talvez o corpo dela realmente seja o corpo que está ali, está no mercado, está nessa vibe aí, dessa coisa também, né? Mas por trás disso existem N e N questões, sabe? Eu acho que está muito relacionado a exatamente essa questão do capital, do capitalismo, né? De como ele suga as pessoas. Eu só queria avisar para vocês que vocês precisam ver a propaganda da Jojo Todinho, da Jean Paul Gaultier, porque ela está maravilhosa. Mas é uma grande exceção. Clara? Oi, boa noite. Boa noite. A Ana Paula tocou exatamente, eu acho que no ponto que eu iria tocar, assim, essa ideia de que a gente fica tentando buscar esses porquês, né? E aí eu fiquei pensando como para uma mulher é difícil estar nesse lugar de destaque, né? Ou ela é porque é negra, porque é magra, porque é bonita, porque não é bonita. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O quanto é difícil essa ocupação de um lugar de poder e de destaque,
e essa ideia de que tem mais camadas, e a gente também ficar se interrogando por que a gente interroga tanto esse lugar dela ali, independente de um monte de coisas também. Eu não acompanho tanto a Djamila, eu não consegui ler esse texto todo, porque não deu tempo, que eu conheci o grupo há poucos dias, então não deu tempo, eu só li metade. Mas eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, né? Porque que a gente fica nesse lugar de ficar interrogando muito mais do que assimilando um pouco o que ela está trazendo, né? E aí, é isso. Ei. Vou ser breve. A Thaís Araújo, quando ela era a única global negra lá, atriz, também tinha um lugar, ela era metida, né? Ela era super vista como uma mulher metida, porque ela tinha alcançado um lugar, né? E ela, enfim, uma pessoa cheia de privilégios, de classe. Então, assim, aí ela era vista como uma mulher super arrogante dentro, porque não estavam acostumados, né? E aí é o desconforto das pessoas brancas verem uma mulher negra lá, que pode ser metida, ela pode ser a porra que ela quiser. Porra, você não, negra não pode, tem que ser humilde, né? E tá nesse lugar que deixa o outro confortável, né? E vocês falando, eu não tinha visto o negócio do carro da Djamila, mas o Emicida eu vi, que ele fez comercial da Adidas, está fazendo garoto propaganda da Adidas. E as pessoas, tipo, acabando com a vida do Emicida, que ele quase não posta nada, ele postou uma foto com tênis e tal, e o povo acabando com a vida comunista de Adidas. Gente, então, assim, é porque as pessoas negras... Sim, Ana Paula trouxe a questão da Beyoncé, da casa dela. Eu não via da casa dela, mas eu vi quando ela... tirou foto com um diamante da Tiffany, que o diamante veio do continente africano, e aí as pessoas, de alguma forma, a gente não pensava, há 20 anos atrás, coisas bem recentes, de uma mulher negra estar com um colar da Tiffany, e mesmo que ele tenha vindo roubado do continente africano, de alguma forma voltar para esse continente, tá com a Beyoncé. Então, assim, porque se fosse uma mulher branca, ninguém ia nem perceber. Não ia nem ter o alvoroço que tem. Então, eu acho que é bem isso, assim, né? Tem mais alguém inscrito, Nara? Não, você, Rocha. Não, eu só ia fazer o comentário, assim, que o meu questionamento, quando eu falo assim, a Djamila tá ali, que eu me pergunto por que ela tá ali, mas na verdade não é ela, não é porque é negra, aí, assim, chama a atenção por estar ali. É porque outras mulheres negras também. E aí isso tem a ver com toda a nossa discussão aqui, né? Dos preconceitos, tudo tem tudo a ver, né? Do lugar que as pessoas ocupam. Então, assim, e aí eu levantei a questão, assim, não enfatizando, assim, não sei nem se eu consegui me colocar, porque meu filho aqui ficou me interrompendo, ele está quebrando a minha linha de raciocínio. Não é focar nela, assim, porque ela está ali, porque ela está ali. Não, porque outras mulheres negras também não estão, não tem esse espaço. E aí a gente tem todo esse entendimento aqui que não vamos ficar repisando, né? Mas, assim, e aí eu quis, como eu estou dizendo, trazer a questão da estética, né, da valorização da estética, do que a sociedade valoriza. E aí eu também fiquei pensando aqui uma coisa, eu não tenho conhecimento para aprofundar o que me passou pela cabeça, tá? Então, eu vou jogar aqui, porque tem pessoas aqui, né, assim, que realmente estão lendo mais, mas é como se fosse assim, eu estou dizendo que eu não sei nem se aplica esse caso, mas sabe aquela coisa, quando a corda está muito apertada na situação, você dá uma afrouxadazinha, que é para a pessoa dar uma acalmada. Então, tipo assim, como assim os negros não têm espaço na nossa sociedade? Olha até um aqui, ó. Olha aqui a Djamila aqui, olha aqui a Thaís Araújo, como assim? Então é como se de repente você elege, assim, a mídia elege, quem elege, né? Assim, os poderes, o poder que está acima da gente, né? E aí as redes, mas as redes são pessoas, assim, elegem fulano, né? Assim, então você dá uma aberturazinha para essas pessoas passarem, afoga um pouco a corda. Entende? Assim, eu não tenho muita profundidade para falar disso, vamos dizer assim, teoricamente, mas me vem, se não tem também esse movimento em permitir, em valorizar, em colocar em destaque certas pessoas que estão em certos lugares sociais.
pode ser Djamila negra, pode ser uma pessoa trans, pode ser um homem negro, qualquer categoria, né? Eu estou falando assim, é você pegar e aí você bota ali, e aí fica, como assim? Cadê o preconceito da sociedade brasileira? Né? Então, mais ou menos por aí. Eu super entendi o que você trouxe. Acho até que Camila colocou aqui em cima, né, Camila, a expressão que a gente usa muito quando a gente discute esse assunto, que é a questão do token, né? Assim, que para validar um discurso, né? Assim, dizer, não, o Brasil não é um país racista, olha só, a gente tem até um ministro negro, dos 850 que tem um. Não existe um, mas existe, não existe? A gente tem um ministério, tem 50 ministros, tá? E tem 2 mulheres brancas. Tem 2 mulheres, mas ó, tem mulher. Não pode dizer que é machista. Eu entendo o seu pensamento, né? E eu acho que tem muito disso também. Eu acho que esse nosso diálogo, ele se encontra, né? E todas essas questões que as meninas falaram, que super, é isso mesmo, né? Por que a gente questiona tanto, por que tantos porquês e tudo mais, né? E o direito que essas pessoas têm de estar nesses lugares. Mas também tem isso, né? Como o sistema ele funciona de forma a manter o que você está dizendo da corda apertada e que a gente não reclame tanto, né? Assim, para acalmar esse povo aí, bota aí, pega aí quem é mais palatável aí, quem é que está na moda, né? Pronto, bota aí. Tá vendo? Não pode dizer que a gente é racista, não pode dizer que o sistema é genocida, não pode dizer, porque tá aqui, ó. A gente até tem amigos que são. É o equivalente, né? Dizendo, a gente até tem amigos que são. Né? A Globo agora vai ter uma protagonista trans, que é a Maria Clara, né? Spinelli, maravilhosa. Tem um episódio do pacote de texto que eu gravei com ela e com o pacote, tá muito bom, tá lá no link do Instagram. A gente conversando sobre literatura. Ela é um amor de pessoa. Mas ela é atriz há só Deus sabe quantos anos, né? E agora ela vai ter o primeiro papel dela como protagonista de uma novela. Por quê? É desmerecer Maria Clara dizer que esse lugar é questionável? Não é desmerecer, ela tem todo direito. Né? E a gente não tem que estar se perguntando por que ela está ali. Acho que a gente tem que se perguntar por que ela não esteve ali antes. Né? Por que ela não estava ali antes? Né? Por que agora? Né? Porque isso também importa a gente. Né? A deputada que disse, mas meu marido, ai, gente. Né, a Zambelli, tá doente mesmo. Olha aí, eu sendo capacitista, tá vendo como a gente não escapa? A gente não escapa dessa merda, desculpa, perdão. Né? Também. Deixa eu dizer o que foi que a Anaísa falou. A Anaísa disse que falou do MC, daí lembrei dos inúmeros questionamentos e críticas em cima dos valores dos produtos de laboratório fantasma. E ele explica toda a escala de produção que tem que pagar os funcionários da produção e tal, enfim. Mas por que tantas marcas caríssimas ninguém questiona valores? E se questionam, eles não se explicam. E por que o Emicida tem que explicar? Nossa, a Djamila fala isso também, a Ana Paula também falou sobre isso, né? Por que existe uma pressão tão grande? Né? Assim, é 4 vezes mais, é 5 vezes mais, é uma necessidade de se justificar, né? De sustentar suas ideias, não pode errar. Esse lance da Aniele, né? Da assessora dela, né? Que tá mó bafafá. A mulher pegou o avião, safado, das contas, né? Assim, todo mundo cai em cima, tá? É um bafafá, e aí já desmoraliza tudo, já generaliza tudo, né? Como se ela fosse a única pessoa errada do rolê inteiro do governo do Brasil. Né? Então, existe uma cobrança que é desproporcional, né? Existe um peso que é desproporcional. Né? E que esse peso, a existência desse peso, é justamente o que vai impedir, que é o que a Djamila traz aqui, né? Vai muitas vezes ser um grande obstáculo para que as pessoas falem. As pessoas consigam sair do lugar de marginalização, do lugar de objeto e ocupem o lugar de sujeito. Porque o lugar de sujeito cobra um preço muito caro. Ainda cobra um preço muito caro. Tá? E a gente ainda não tem a estrutura social que dê corpo, que dê suporte, né? Total, assim, sem baixas, sem causalidades, assim, para que essas pessoas elas consigam fazer essa movimentação de uma forma segura, né? Vai levar muito tempo ainda, né? A própria Djamila fala isso numa entrevista muito interessante no Roda Viva, né? Vai levar muito tempo para essa mudança de mentalidade, né? Vai ter muito tempo ainda para que a gente consiga mudar as estruturas. Mas também para isso, né? Como o Lu colocou, né? Tendo noção, nos assumindo, né? Tendo consciência, abraçando as nossas sombras, né? E conversando com elas, né? Colocando para jogo
nos admitindo, tá? Dentro da teoria paradoxal da mudança, que diz, bom, para eu mudar qualquer coisa primeiro, eu preciso aceitá-la completamente. Gente, são 9h30, tá no nosso horário. Tem mais alguém querendo colocar alguma coisa, algo que ficou preso, algo que não ficou bem explicado, a argumentação que seja importante? A hora é essa. Conseguimos, para vocês, a gente conseguiu fechar o livro, tá ok? Então, pronto, muito bem. Ó, nosso próximo livro. Opa! Não? Mudou de ideia, Laís? Acho que alguém queria bater palma e... Tá bom. O nosso próximo livro... O nosso próximo livro vai ser um livro de... Não exatamente ficção, tá? Mas, enfim, a gente vai ler O Acontecimento, da Annie Ernaux. Porque eu tô precisando brigar com pessoas e enfim, atualmente eu tô meio... Já ganhei minha massagem da Carlina e tudo mais, vou fazer semana que vem, talvez daqui para o nosso próximo encontro eu esteja mais tranquila, mas ultimamente eu tô meio que tendo um ciricutico, assim. Então, vamos conversar com Annie Ernaux e O Acontecimento no nosso próximo encontro. Tudo bem para vocês? É um livro fininho, é muito bonito, vale muito a pena a leitura. Eu quero bater foto no último encontro, eu saí antes da foto. Eu ainda vou chegar de foto que perto do... Agora eu não sei tirar, não. Camila que vai tirar. Camila Carlos. Ele e a Camila, a gente tira. Eu também estou aprendendo, mas eu nunca garanto que a minha foto vai sair ok. Eu vou então, ficar quem puder aqui... ligar a câmera para aparecer, a hora é essa. Eu vou aparecer... Calma aí, que eu vou aparecer do lado de Oxóssi de Jamila. Deixa eu aqui a gravação. Tchau, ela é uma mulher que estão presentes. Que ela é uma mulher de Oxóssi, que tem muito a ver com intelectualidade. Olha aí.